na pessoa do seu presidente Rominho, cumprimento todos os vereadores. Bacana ver o trabalho de vocês, estou muito satisfeito, muito tempo que eu não venho à casa, e os assuntos foram muito importantes, e espero que os senhores obtenham êxito em suas ações. Quero parabenizar aqui os componentes, né? Vou chamar assim, os colegas servidores do Patiprev, que não vieram aqui, mas podem estar na internet nos acompanhando. Quero também agradecer a presença do presidente do sindicato, que também tem um papel muito importante sobre o que eu vou falar. Eu venho aqui hoje pedir a essa casa o apoio aos servidores do município. No dia 25 de novembro, o Banco Central, através do seu Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução 4.639, que regulamenta que os fundos de previdência podem emprestar dinheiro aos seus próprios segurados. E o fundo de previdência, está lá escrito na resolução, que tiver nível de governança, poderá emprestar até 10% do seu patrimônio. Então, é muito importante esse tema, por isso que eu vim o quanto antes. Agradeço ao presidente por abrir essa oportunidade, porque é muito interesse econômico que existe em torno disso. Isso vale para o Brasil inteiro, mas para Tindolfés tem uma situação especial. Primeiro que no dia 23, 2 dias antes, houve a conquista do Progestão. É uma certificação que diz que aqui tem nível de governança para emprestar dinheiro. Então, é uma questão muito bacana. Eu sou considerado fundador do Patiprev, saber que ele chegou a esse nível e pode continuar subindo o nível cada vez mais. E o que eu venho pedir aqui é uma questão pessoal, eu não represento ninguém, estou aqui falando como funcionário, que esse dinheiro não seja emprestado para pagar dívida. A minha proposta, a minha sinalização aqui, tem muitos funcionários que concordam comigo, para que a gente invista no progresso da cidade e na valorização do servidor. Por isso eu concluo que a casa é um patrimônio que é importante para a vida de qualquer ser humano, e hoje é muito difícil uma pessoa ter uma casa própria. Pelos meios normais, você vai na Caixa Econômica, muita burocracia, e agora o servidor que chegou ao ponto que chegou, de ter a sua previdência no nível de organização assim, invejável, de ter um resultado disso. É isso que eu espero dessa casa. Eu já deixei aqui protocolado uma minuta, porque eu sou da área técnica. Quem está me olhando talvez não me conheça. Eu já tenho 30 anos de serviço na prefeitura, como concursado, e já criei e dirigi 4 regimes de previdência no nosso estado. Eu sou a única pessoa que tenho esse currículo. E já compus também de mais 2 a direção, recentemente, Paraíba do Sul. E eu estou retornando aqui a Patidolfés, e aproveitei o ensejo que isso saiu agora, é recente, é uma matéria que o vereador precisa apreciar, precisa apoiar os servidores públicos. O presidente do sindicato, com certeza, já está agindo, propondo as reuniões, para que venha a vocês, os servidores, de forma organizada. E eu queria dizer também sobre o que eu, por internauta entender, quem está em casa, quem é esse servidor recentemente, o que é o Patiprev. Então, ele tem lá 288 aposentados, esses dados foram extraídos hoje, 68 pensionistas, 1.069 servidores ativos e uma folha de pagamento de 750 mil, estou arredondando para eu entender, ficar fácil o entendimento. 750 mil reais, mais uma taxa de administração, que é para manter tudo funcionando,
e manter esse nível de gestão de R$30 mil mês. O patrimônio, fui verificar ativos que estão investidos no mercado, né? Tem um documento chamado DAIR, que é o Demonstrativo de Aplicação, Investimento e Resgate, consta lá no mês de outubro, 128 milhões. Então, se pode emprestar 10%, tem, relativo ao mês de outubro, 12 milhões e 800. Então, de acordo com a Constituição, no artigo 9º da emenda 103, já pode ser emprestado. Então, tem que regulamentar isso, colocar isso para funcionar. Então, é por isso que é importante que isso tem que ser por lei, a Câmara tem que acompanhar, mas eu vou um pouco além dessa resolução, que é o artigo 249 da nossa Constituição. Eu gostaria de ler, porque todos os vereadores fazem o juramento, né, com a Constituição, de defesa da Constituição, e aqui está um motivo para a gente pegar essa bandeira e tornar o servidor, o sonho da casa própria realizável. O objetivo do artigo 249, com o objetivo de assegurar recursos para pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição, essa palavra é importante, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, União, Estado, Distrito Federal e municípios, poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuição e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses recursos. Então, nós não temos essa lei no município, que regulamenta o artigo 249. Então, eu vou dar um exemplo prático para que todos entendam. Hoje, a Prefeitura de Pati paga 113 mil de aporte financeiro para o Patiprev. Isso é por quê? Porque na avaliação atuarial, além de tudo que ele arrecada, precisa arrecadar um pouco mais. Então, isso vem na forma de aporte financeiro. 113 mil reais, que vai dar aí quase 1.200.000 por ano de aporte financeiro lá. E esse artigo 249, ele está dizendo aqui que qualquer bens, direitos e ativos pode entregar um fundo. Então, o município poderia estar passando um imóvel, um ativo financeiro, em vez de pagar esses 113 mil todo mês. E o que acontece desse imóvel quando recepciona esse imóvel? O Fundo de Previdência, ele é diferente, é um órgão diferente da administração pública, ele tem que investir. Então, por isso que quando você recepciona esse imóvel, você pensa logo que na habitação, que é uma coisa que todos estão precisando. O município tem um déficit de habitação muito grande. E a classe servidora, ela está preparada para esse mercado, porque está ali o Patiprev para emprestar somente para o servidor da prefeitura. E não está dizendo que é uma obrigação, está dizendo lá que poderão. Mas qual a justificativa para você não dar se está na Constituição? Então, a gente tem que debruçar sobre isso. Eu venho aqui dizer isso para essa casa, vejo que o trabalho de vocês é um trabalho profícuo. Vi o discurso aqui do presidente da Câmara falando do nosso lavrador, que é o que toca a nossa economia. A lavoura de Pati é impressionante, é um orgulho, mas a classe servidora agora está querendo somar aos nossos lavradores, trazendo progresso para a cidade. Então, no mercado financeiro, para falar aqui dos colegas que estão lá trabalhando, eles não estão conseguindo a rentabilidade, porque vocês estão vendo que a economia está complicada. Então, hoje, para ter um rendimento de 1%, está difícil demais. Mas, se trabalhar o artigo 249 com essa resolução, a rentabilidade do Patiprev vai ser maior. E é isso que ele precisa também, porque eles lá têm que bater metas. Eles lá têm que renovar o CRP. É outra situação
que pouco é divulgada, do trabalho que se tem para conquistar um CRP. E é uma das poucas cidades que tem CRP. O CRP de Patidofé está valendo até maio do ano que vem. Existem alguns problemas? Existem, mas eles conseguem superar. É isso que a gente também tem que apostar neles lá. E quando eu vi o Progestão, que eles conseguiram o Progestão, mas eles encaminharam lá, que lá tem que também se reformar, porque precisa reforçar, que é isso que é feito aí com a patrulha agrícola. Tem que reforçar sempre a patrulha agrícola. Como lá também, o Patipré precisa desse reforço. As leis que vêm para cá são muito poucas. Vieram leis aqui para aumentar a alíquota, e eu acho que só. Eu não vi, nenhum servidor me contou até agora, se veio alguma legislação para cá. Mas se eu contar para vocês que tem muita coisa para ser mexida, para ser aperfeiçoada, e isso se dá dessa forma, porque daqui a pouco isso vai interferir nesse Progestão, e aí perdendo o Progestão, a gente perde essa capacidade de investimento. A resolução é muito importante, gente, porque até agora, desde 1998, que foi regulamentado as previdências municipais, é a primeira vez que se pode investir localmente. Antes o dinheiro ia lá para São Paulo, para a Bolsa de Valores, e esse benefício todo, esses milhões que tem lá, ficava por lá. O que o município ganha com isso? Só a rentabilidade. Mas mais nada. A rentabilidade é natural. Ela viria se você investisse em outras situações, em outros momentos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse é o momento chave para o desenvolvimento. Não perder essa oportunidade. É isso que eu estou vindo fazer aqui, tá? Chamar a atenção, porque eu hoje aqui sou a voz da Previdência, mas sou também a voz de Patidofé. Eu quero minha cidade melhor, e ela já está sendo melhor, porque é a cidade que tem uma boa agricultura, uma cidade que tem uma boa Previdência. E isso eu tenho que unir essas pontas para que a cidade desenvolva cada vez mais. Eu tenho mais o que falar, tenho um monte de assuntos, mas hoje eu me inscrevi só para isso, e gostaria de contar com o apoio de todos vocês, e que seja dada a oportunidade, com a Caixa Econômica, que tem um programa habitacional maravilhoso lá, seja dada a oportunidade ao sindicato, que eu sei que o sindicato já foi lá para saber, para movimentar isso, para que esse assunto não se encerre aqui, porque eu vi hoje aqui atentamente, vai ter mais uma sessão, mas é preciso, senhor presidente, que seja dada uma especial atenção, porque esse é um momento, e a gente não pode perder esse momento. Qualquer atraso vai impactar lá na frente. Você vê, o CRP, nós temos um CRP até maio, então nós temos que fazer um trabalho para que nessa data todas as reformas e tudo isso que a gente almeja aconteça. Muito obrigado e boa noite a todos.